Estamos na campanha 30 dias de libertação da mente. Pessoas escravizadas em seus problemas. Vida financeira arruinada. Casamento fracassado. Família destruída. Saúde comprometida. Desemprego. Como mudar essa situação? Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. 30 dias de libertação da sua mente nas 7 áreas da sua vida. Tempo de louvar a Deus. Nada acontece sem tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti, tu és meu Senhor. Bom dia a todos os nossos sensacionais pastores, líderes, co-líderes, líderes jovens, irmãos do Ministério Juntos por Cristo, intercessores e nossos seguidores do canal do YouTube e do Ministério Juntos por Cristo. Hoje, dia 7 de maio de 2025. Já estou no Algarve, em Portugal, através da agência ZOM, do imobiliário. Estarei quarta e quinta e regresso na sexta. Estarei em formação e na convenção da ZOM para poder aprender mais, a crescer, para ajudar mais pessoas também no ramo imobiliário e também em termos de nível profissional. Quarta e quinta não há rotina espiritual. Mas atenção, eu vou deixar um áudio no grupo para todas as pessoas, antes de dormir, não só fazerem o áudio da reprogramação da mente subconsciente, mas uma oração, e você vai usar o copo com água para poder orar juntamente com o pastor. Não esqueça também, em nome do Senhor Jesus, próximo sábado, 17 horas de Portugal, mais um culto impactante, culto de libertação, e vai ser muito forte, em nome do Senhor Jesus. Prepare-se para ser abençoado nestes 35 minutos. Se você faz o seu aniversário neste mês, avise o pastor Augusto e todos iremos dar os parabéns para você. Parabéns pra você, nessa data. Ouça agora com o pastor José Augusto uma mensagem de fé todos os dias. Diário Pacto com a Prosperidade. Para você prosperar o ano todo. Muito bem, para você prosperar o ano todo. E vamos então para, dentro do nosso livro, o número 45, Intimidade com a Prosperidade. Com a mão no seu coração diga: eu tenho intimidade com a prosperidade. Ela me dá tudo o que eu preciso. Peço e ela providencia. Desejo e ela realiza. Diga: a prosperidade conhece cada parte da minha mente. Converso todos os dias com a prosperidade que está dentro de mim. Tenho intimidade com a prosperidade.
E por isso, tudo o que eu desejo vem a mim com facilidade. Diga, eu tenho intimidade com a prosperidade. Ouça agora com o pastor José Augusto, uma mensagem de fé todos os dias. Faça parte do time de intercessão do Ministério Juntos por Cristo. Ajude a levantar os braços do homem de Deus para continuar a ir pelas nações. Faça agora com o pastor Augusto a oração de libertação. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, graças damos-te, Pai. Orando por um avivamento na nação. Clamo também por um avivamento espiritual, que a tua palavra alcance cada lar, cada coração, e que a nossa nação volte os olhos para ti. Derrama um espírito de arrependimento sobre este povo para que se volte para ti de todo o coração, como nos diz em 2 de Crônicas 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos seus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Conclusão. Pai, confio que tu és justo e que estás no controle. A minha esperança não está nos homens, mas em ti. Ensina-me a esperar com paciência, agir com sabedoria e confiar na tua soberania. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Queremos orar, Senhor, pelas famílias do ministério e pelas famílias do pastor Augusto, Pai. Senhor meu Deus e meu Pai, eu clamo pelo avivamento da nação de Portugal. Clamo também por um avivamento espiritual, que a tua palavra alcance cada lar, cada coração, que a nação de Portugal volte os olhos para ti. Derrama um espírito de arrependimento sobre este povo para que volte para ti todo o coração, como diz a 2 de Crônicas 7:14. Oramos pelas famílias do Ministério Juntos por Cristo, pela família do pastor Augusto e todas as famílias. Oramos pela visão financeira para todos os reais do Ministério até dezembro de 2025. Oramos, Senhor, pela Conferência da Páscoa, 18 e 19 de abril. No poderoso nome de Jesus, agora, a sua mente que estava aprisionada a estas forças diabólicas, a essa força satânica, nós arrancamos agora, assim como Jesus ordenou a Lázaro, sai para fora. Eu ordeno que a sua mente aprisionada saia também para fora. Saia também para fora, no poderoso nome de Jesus. Saia também para fora, no poderoso nome de Jesus. Satanás não pode controlar a sua mente. A sua mente não pode ser controlada na gaiola satânica, na prisão satânica, na assembleia satânica. Seja transformado, tenha uma mente transformada e receba a mente de Cristo. E receba a mente de Cristo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Agora, ó poder de Deus, surge-te e liberta a minha mente de toda manipulação satânica, em nome de Jesus Cristo. Ó poder de Deus, surge e liberta a mente dele, a mente dela, agora, Senhor, de toda manipulação satânica, de toda poluição satânica, em nome de Jesus Cristo. Liberta, Senhor, esta mente, liberta a mente dele, liberta a mente dela, liberta a mente deste homem, deste jovem, desse adolescente, desta criança, Senhor, que ele e ela recebem libertação agora. Receba a libertação agora, em nome de Jesus. Receba a libertação agora, em nome de Jesus Cristo. O poder de Deus aparece aí agora, aparece aí na sua casa, aparece aí na sua vida, aparece aí na sua mente, como nós ouvimos o testemunho da irmã Roseli, que não tinha tranquilidade, não tinha ânimo, não conseguia fazer as coisas de casa. Ela recebeu a libertação na oração de ontem. Hoje você recebe a sua. Ontem foi para ela, hoje é para você. Ontem foi para ela, hoje é para você a libertação. Recebe a sua libertação. O poder de Deus limpa a sua mente. O poder de Deus Vamos evangelizar de acordo com Marcos, capítulo 16, versículo 15. Convide mais almas para o seu grupo. Vamos ganhar mais almas para cada nação. Vamos evangelizar. Compartilhe este áudio para 7 pessoas, 7 amigos, 7 familiares, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade
e a vida. E este está a ser um ano terrível. E estamos em maio e até dezembro ainda muita coisa vai correr no mundo. Por isso, você que me está a ouvir em qualquer parte do mundo diz: pastor, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Não é aceitar religião, porque a religião não salva, mas é aceitar Jesus. Se você quer fazer a oração da salvação, como a Bíblia diz, mas que diz, lá em Romanos 10, se com a tua boca confessares Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, serás salvo. Então, com a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus, eu dou-te o meu coração, eu faço de ti o meu mestre, o meu Senhor e o meu Salvador. Pela fé, eu te recebo agora e para sempre. Ajuda-me e guia a minha vida para melhor, 100 vezes melhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Nós temos uma visão e se você quer entrar no nosso ministério, ser acompanhado por nós, manda para nós no e-mail joseaugusto.jpc@gmail.com. Manda para nós o teu primeiro e último nome, o teu número do teu telefone celular para colocarmos no WhatsApp. Bem-vindos, novos convertidos. Você que entrou agora no Ministério Juntos por Cristo, faça os seguintes passos. Ouça o áudio durante toda a semana. Escreva a frase. Leia o livro de orações. Adquira os manuais do Pastor Augusto. Faça a rotina espiritual de segunda a sexta-feira, das 20 às 22 horas. Assista às nossas lives todos os sábados, pelas 17 horas, horário de Portugal. Acompanhe as viagens missionárias do Pastor Augusto. E qualquer dificuldade, chame o líder do seu grupo ou o Pastor Augusto. Estude a Bíblia diariamente com o pastor José Augusto. Muito bem, vamos então para mais uma leitura da Palavra de Deus, Números 12. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e ambos saíram. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, em sonhos falarei com ele. Não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. Números 13. Falou-no o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo dos seus pais. Enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Enviou Moisés no deserto de Pará, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Salmos 49. Ouvi isto, vós todos os povos. Inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola e declararei o meu enigma na harpa. Isaías capítulo 2. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se elevará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, em nome do Senhor Jesus. Leia o resto em casa, que Deus possa abençoar.
Curiosidades Bíblicas, com o pastor Augusto. Que a Bíblia não fala. As pessoas, às vezes, são muito convictas e elas falham em passar uma impressão que só elas estão certas e os outros estão errados. Eu até quero pedir perdão se eu passei essa impressão durante essa série, porque a minha opinião não é a única certa e todas as outras não estão erradas. Muito pelo contrário, nós estamos aprendendo e crescendo. Então, nas áreas em que a Bíblia não fala os detalhes, nós não podemos falar com tanta convicção que nós estamos certos e os outros errados. Isso é uma atitude errada. Agora, interessante porque a Bíblia tem algumas coisas que ela deixa bem claro que nós precisamos estar prontos, sim, para o fim de todas as coisas. Então, o fim está perto. E o que eu tenho a ver com isso? Muito. Como nós podemos e qual deve ser nossa atitude, nosso comportamento, sendo que o fim de todas as coisas está tão perto. Esse texto em Atos capítulo 1, versículos 4 a 8, ele diz algo muito interessante, mas eu quero, nesse momento, só enfatizar mais o versículo 6 e 7, tá? Então vamos pular para o versículo 6, onde ele fala: então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Então fizeram uma pergunta escatológica. E aí, Jesus, o Senhor agora morreu, ressuscitou, agora que o Senhor vai reinar, estabeleceu o reino, como vai ser essas coisas escatológicas do futuro? Aí Jesus responde, muito interessante: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Então, nas coisas que a Bíblia é muito clara, nós podemos ter convicção, mas naquelas que a Bíblia não é tão clara, é errado a pessoa ter uma convicção tão forte e falar que o outro está pregando heresia só porque não prega exatamente como você crê. Por exemplo, Jesus vai voltar antes da tribulação, né? Ou durante a tribulação. Alguns pensam que é durante, né? Depois dos 3 anos e meio, dos 7 anos de tribulação, antes dos 3 anos e meio da grande tribulação, ou ele vai voltar depois da tribulação. E o milênio vai ser quando? E etc, e etc. Então, esses detalhes, a Bíblia não é tão claro sobre isso. E é errado a gente, então, estar tendo convicção e dizendo que os outros estão pregando heresia quando falam sobre isso. Agora, no futuro, eu quero aprofundar numa série bem mais comprida sobre a escatologia, sobre o fim dos tempos, no futuro. E nós vamos aprofundar em vários detalhes, vai ser bem interessante. Porém, deixa eu deixar bem claro uma coisa. O principal em tudo isso, o principal, e olha que, pela misericórdia de Deus, eu tenho estudado muito sobre isso. Eu lembro quando eu estava ainda no ensino médio, né? Eu estava estudando numa escola cristã e nós tínhamos uma aula de Bíblia. E o meu professor, ele era muito profundo na escatologia. E ele nos ensinou, na opinião dele, o que ia acontecer, interpretando o livro de Apocalipse. Quando seria a tribulação, quando seria o anticristo. Todo aquele gráfico eu sabia de cor. E eu falava para as pessoas com muita convicção. E qualquer um que discordava de mim, eu achava que ele estava errado, eu que estava certo. Mas depois, os anos foram se passando, eu ouvi outros grandes mestres da palavra dizendo outra opinião. Outros detalhes também acreditavam na Bíblia. E outros diferentes. E eu lembro, depois, quando eu fui para a faculdade teológica nos Estados Unidos, um professor, uma sumidade, Dr. Hatch, ele disse, olha, desses detalhes em que a Bíblia não fala tão claramente, não podemos falar com tanta convicção. Mas deixa eu compartilhar com vocês qual a minha opinião sobre o que vai acontecer. Porque era no curso de Daniel e Apocalipse, os 2 livros que mais falam de escatologia na Terra. Agora, o Ministério Juntos por Cristo conta com o seu grupo de jovens. Grupo de Jovens, Ministério Juntos por Cristo. Olá, eu sou Letícia, do líder de jovens do Ministério Juntos por Cristo, e venho exortar a ouvir o áudio, a escrever a frase e a estar nos lados com o pastor José Augusto. Neste momento,
Vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Muito bem, em momento de oração, vimos aí a líder dos jovens, Letícia, que já no domingo tirou-se uma fotografia, vocês receberam uma fotografia da líder e do co-líder de jovens em todos os grupos para conhecerem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar pela nossa família, pela nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Então diga assim, com a mão no seu coração: Senhor meu Deus, declaro que eu e a minha casa somos como um santuário de paz e fortaleza divina. Assim como habito nos esconderijos do Altíssimo e descanso à sombra de Todo-Poderoso, eu proclamo: nenhum espírito das trevas, maldição ou influência do mal vai penetrar as portas da minha casa. Tu, Senhor, és o meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus em quem deposito toda a minha confiança. Com as tuas asas, cobre cada canto, cada membro do meu lar. Sobre a tua proteção, dissipa toda a escuridão e desfaz os laços do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Seja um líder, intercessor, irmão comprometido com Deus, ministério e pastor José Augusto. Juntos somos mais fortes. Momento da palavra e oração com o pastor Augusto. Campanha 30 dias de libertação da mente nas 7 áreas da tua vida e está a ser uma verdadeira bênção. Agora presta atenção. Provérbios 23:7. Porque como imagina em sua alma, assim você é. Este versículo por si só nos deixa saber como é importante que nós pensemos adequadamente. Os pensamentos são poderosos, de acordo com o escritor do livro de Provérbios, que possui uma habilidade criativa. Se nossos pensamentos podem influenciar no que nos vamos tornar, então deve ser prioridade nossa ter pensamentos corretos. Eu quero que você que me está a ouvir sinta absoluta necessidade de manter os seus pensamentos em linha com a palavra de Deus. Você não pode ter uma vida positiva e uma mente negativa. A mente da carne é comparada à mente do espírito, porque a Bíblia diz em Romanos 8, aqueles que se inclinam para a carne são controlados por desejos ímpios, cogitam das coisas da carne, colocam nas suas mentes, buscam aquelas coisas que gratificam a carne. Mas aqueles que se inclinam para o espírito são controlados pelos desejos do espírito, cogitam das coisas do espírito, quer dizer, colocam a mente e buscam aquelas coisas que gratificam o espírito. Na versão da Bíblia King James, o 8º capítulo dos Romanos nos ensina que se colocarmos na nossa mente nas coisas da carne, nós vamos caminhar na carne. Mas se colocarmos nossa mente nas coisas do espírito, nós vamos caminhar no espírito. Agora deixe-me colocar isto de outra forma. Se temos pensamentos carnais, errados, negativos, não podemos caminhar no espírito. Parece que uma mente renovada santa é uma necessidade vital para uma bem-sucedida vida cristã. Haverá momentos em que nós, humanos, ficaremos preguiçosos a respeito de alguma coisa se não dermos conta de quão importante é prestar atenção nela. Mas quando percebemos que é um assunto que vai causar grandes problemas, se o deixarmos para lá, então entramos em ação e cuidamos dele. Vamos dizer, por exemplo, que o banco lhe telefone e diga que a sua conta está com 850 euros, né? Ou reais no vermelho. Você imediatamente procura resolver o problema. Talvez você descubra que não fez um depósito que pensou ter feito
e então corre ao banco imediatamente com o depósito para que não venha ter mais problemas. Agora eu gostaria que você considerasse este assunto de ter a mente renovada da mesma maneira. Sua vida pode estar em um estado caótico pela sua maneira errada de pensar. Se assim for, é importante que você entenda o facto de que a sua vida não se vai endireitar até que a sua mente o faça. Você deveria considerar esta área uma necessidade vital. Seja sério a respeito de demolir as fortalezas de Satanás construindo em sua mente. Então use as suas armas, que são a palavra, o louvor e a oração. Vamos orar, porque em Deus, diz a Bíblia, faremos proezas. Com a mão no seu coração diga: Deus, creio que a tua aliança de cuidado para comigo jamais falhará, mas preciso que eu me posicione em fé. Caso contrário, o Senhor vai ficar impossibilitado de agir. A minha decisão é não ficar ansioso, ansiosa, nem preocupado, preocupada, mas crer verdadeiramente, não que o Senhor me garanta em sua palavra. Na minha vida, eu declaro que o Senhor é grande e tem total liberdade de agir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Ore com o pastor José Augusto, de segunda a sexta-feira, na Rotina Espiritual. Atenção, empresários do Ministério Juntos por Cristo. Anuncie a sua empresa ou serviço conosco. Fale com o pastor José Augusto. Peço perdão que tive um espirro, acontece. Quero lembrar aqui aos irmãos o seguinte: do domingo nós fomos surpreendidos, no Dia da Mãe, com a nossa pastora Maria Gaspar e os seus membros da sua casa. Tem uma irmã, que é a irmã Beatriz, e que ofereceu à minha esposa, Idalina, e também à pastora Emily, que esteve na nossa live, um buquê, não é? Um buquê com várias coisas, e isto para dizer que, e desde já agradecer, mas também, nós colocamos as fotos no grupo, mas também esta nossa irmã Beatriz é também uma pessoa de negócios e que faz prestação de serviços. Para você poder, portanto, entrar em contato com ela, principalmente quem está em Portugal, não é? Basta me pedir o número de telefone desta nossa irmã e ela fará, portanto, entrará em contato consigo, ou você com ela, e vai ajudar nas prestações de serviços em nome do Senhor Jesus. Atenção, você já pode adquirir o livro de Roberta Siller. Clique no link que você está recebendo e adquira agora mesmo. Agradecemos a todos os irmãos do Ministério Juntos por Cristo que têm dizimado e ofertado para nos ajudar nas viagens missionárias. Ajude o Ministério Juntos por Cristo a evangelizar todas as nações. Participe da campanha do euro. Faça a sua doação. Ministério Juntos por Cristo, evangelizando aldeias, cidades e nações. O Ministério Juntos por Cristo agradece aos líderes e irmãos da Espanha por serem patrocinadores da obra. Muito bem, já vou orar pelos patrocinadores de Espanha, mas deixando aqui uma palavra para você que ainda não foi dizimista, ofertante ou na campanha de €1. Por exemplo, aquilo que a pastora Maria Gaspar fez, a nossa irmã Beatriz, ao semear, ao dar esta cesta, não é, com vários produtos lá dentro, não é? Um manjar, e estava muito, muito bonito e muito bem feito. Isso é uma semente, sabia? Isso é uma semente que também Deus vê em nome do Senhor Jesus.
Agora, existem pensamentos errados dentro da igreja, já falamos fora da igreja. Mateus 7,14, Jesus disse que largo é o caminho que leva à perdição, mas estreito o caminho que leva à salvação. O caminho de Deus é estreito porque consiste em se fazer o que a Bíblia diz. Normalmente o homem não liga nenhuma a Deus e faz o seu próprio caminho, ou se segue a Deus, gosta de misturar os seus achos com os achos de Deus. Ser cristão não é só ter entregue a vida a Jesus, que é o primeiro passo. Ser cristão é mudar de estilo de vida, mudar de caminho, pegar no manual do fabricante, que é a Bíblia, e seguir esse caminho em nome de Jesus. E quando se fala na área das finanças, o erro número 1 é o acostamento da esquerda. Quer isto dizer que é o caso de cristãos que acreditam que Deus nos quer pobres e que ter dinheiro é pecado. O segundo erro, Deus quer cristãos pobres. Ser pobre não é sinal de ser humilde, isso é errado. Muita gente pensa que para ser um bom cristão, uma pessoa tem que ser pobre, viver no pior bairro, andar a pé, quanto muito ter um carro, mas de preferência velho ou dos mais baratos. Não. Eu já lhe disse que Deus é super rico, Deus é o dono de tudo, do ouro, da prata, do petróleo. A Bíblia diz que lá em cima no céu as estradas são de ouro. A Bíblia diz que eu e você somos embaixadores, somos reis, as senhoras são rainhas. Então rei, ele manda, rainha, ela manda. Rei e rainha, eles têm poder econômico abençoado em nome do Senhor Jesus. Mas para isso, você tem que fazer a sua parte, que é semear. Amado Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro pelos patrocinadores, em nome de Jesus, oro pelos patrocinadores de Espanha e oro, Senhor, por aqueles irmãos que ainda não dizimaram, ofertaram ou na campanha do euro. Abre-lhe os olhos da mente e do espírito, declarando os patrocinadores de Espanha, tudo o que eles semeiam volta para eles, multiplicado, é sempre assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Chegou o momento de escrever a frase e profetizar para dar legalidade no mundo do espírito. Escreva e declare em voz alta. Falta pouco para Deus agir e mudar as circunstâncias desta situação. Ponto. Eu tenho intimidade com a prosperidade. Que Deus abençoe, já sabe, hoje não há rotina espiritual, mas você vai receber um áudio. Tempo de louvar a Deus. Para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, não. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus! Oh! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que
você acabou de ouvir este áudio da campanha do Salmo 91. Eu sou o pastor José Augusto. Somos o Ministério Juntos por Cristo e se você quer fazer parte deste mover que está a impactar as nações, 21 nações, se quer ser acompanhado, se quer ter rotina espiritual e entrar no pacto de prosperidade connosco, você pode mandar uma mensagem para mim por e-mail para joseaugusto.jpc@gmail.com ou pelo telefone 935543361. Nós estamos fazendo toda a diferença. Lembre-se, debaixo desta visão só falta você. Que Deus abençoe.